A seguir você vai ouvir mais um episódio do CPCast, mais um da nossa série de clássicos. Os episódios que a gente faz sobre planos de estudo são sempre os mais ouvidos, os mais baixados, e essa é a última versão do que a gente fez sobre como montar um plano de estudo. Ela é a versão atualizada do nosso primeiro episódio, que é um dos que a gente mais teve downloads até hoje, e esse episódio é constantemente baixado. Todo mundo que chega procurando alguma coisa em relação a como estudar, como montar um plano de estudo, como organizar melhor a sua vida como estudante ou a vida do seu filho como estudante. Então confere aí e depois me fala o que você achou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa sua curtida e a gente se vê nos próximos. Começamos? Começamos! Mais uma nova edição antiga do CPCast. Nossa, confundiu a cabeça. Confundiu, né? A gente hoje vai fazer a atualização de um dos conteúdos que mais tem dado download aqui no CPCast. A gente vai falar sobre montagem de plano de estudos. A gente, inclusive, foi lá tentar dar uma olhada no episódio que está sendo muito requisitado nos downloads. E a verdade é que a gente não conseguiu ouvir, porque é o nosso primeiro episódio. E, bom, vocês imaginam que deve ter dado uma mudada do primeiro pra cá. Não foi, Gabi? Será que tem alguma coisa diferente? Nossa, eu espero que sim. Eu, de verdade, espero que sim. A gente não ouviu porque a gente sentiu vergonha. A verdade Muita é essa. vergonha ali. Inclusive, queria fazer um pedido pra vocês não irem ouvir os primeiros episódios da gente, né? Não, brincadeira. Pode ir, mas sejam bonzinhos. Espero que vocês notem alguma evolução. Tomara, né? Mas até em tempo, né? A gente fazia episódios curtinhos. Acho que era vergonha de falar. Nessa época o Luciano também era melancólico. Fleumático. Eu tava na minha fase fleumático. Entendi. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. Montagem de plano de estudo. Primeira coisa, não serve só para quem tá na escola. Todo mundo estuda. Todo mundo estuda. Ou deveria. Isso. Então, serve para todo mundo? Serve para todo mundo. Serve para quem precisa aprender alguma coisa nova, serve para quem está estudando para concurso. Óbvio que os exemplos que a gente vai usar e as aplicações mais de dia a dia são para alunos. Uhum. Né? No meu caso, principalmente para alunos de ensino médio que estão se preparando para o Enem, para os vestibulares. Mas eu acho que qualquer pessoa que precisa estudar para alguma coisa vai se beneficiar do que a gente vai falar aqui hoje. Beleza. Primeira coisa é ter um plano ou pode ser de qualquer jeito? Ter um plano. Ter um plano ruim é melhor do que não ter plano. Antes feito que perfeito. Melhor Essa feito frase que perfeito, exatamente. me dói, gente, profundamente. Mas hoje eu uso ela muito, mesmo doendo, eu continuo usando, porque é verdade. Antes feito que perfeito. Antes feito do que perfeito. E aí o plano, eu acho que o maior erro, né, começando pelo maior erro que as pessoas cometem, é se preocupar demais em ter um plano perfeito logo de cara. Uhum. 99% dos alunos que sentam aqui na minha frente, eles falam mais ou menos a mesma coisa. A primeira pergunta que eu faço para eles, né, é: por que você acha que você precisa de um plano de estudo? E eles falam que eu não sei me organizar. Eu não sei por onde começar. E aí realmente fica difícil, né? Rola aquela sensação de que você está perdendo tempo. Uhum. Mas é importante que você comece por algum lugar. Então você tem que saber, tem que conseguir estabelecer um critério de por onde você vai começar e começar por ali. Eu, na minha juventude, eu jogava tênis e tinha um grande autor que falava sobre tênis, que ele dizia que você é tão bom quanto o seu segundo serviço. Para quem não joga tênis, o tênis, quando você vai sacar, diferente do vôlei, se você errar o primeiro saque, você tem direito a um segundo saque. Estão querendo mudar a regra, já tem até torneio experimentando diferente, mas na época que eu jogava era assim e eu acredito que isso não tenha mudado de forma definitiva ainda. Então, o que acontece num jogo de tênis? Você tenta sacar o primeiro serviço muito bem, muito forte, muito no cantinho. Né? Você tenta fazer o ponto logo de cara ali, fazer o ace logo de cara ali. Porque se você errar, você tem uma segunda chance. Só que se o seu segundo serviço ele é muito ruim, ele é muito diferente do primeiro, para acertar você precisa tirar muita força, tirar muita colocação, começa a ficar muito comprometido o teu jogo. Então,
esse autor falava isso. Olha, você é tão bom quanto o seu segundo serviço. Se o seu segundo serviço for uma porcaria, você não vai poder arriscar no primeiro. E aí o seu jogo todo sofre. Né? E eu acho que o aluno, ou quem está estudando, tem que pensar exatamente isso. Eu sou tão bom quanto a minha disciplina mais fraca. Nossa! Porque é ali que você tem muito a ganhar. Ali é onde você tem muito a evoluir. E hoje, o que a gente vê da maioria dos alunos? A gente vê uma falsa noção de que eles são mais para uma área do que para outra. Nossa, Quando, é verdade. Na verdade, faltou ali prática, faltou ali repetição. Então, o que eu ouço da maioria dos meus alunos, e eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Eu não sou de exatas. E aí, quando o cara fala eu não sou de exatas, ele está dizendo basicamente o seguinte: eu prefiro estudar linguagens, eu prefiro estudar português, eu prefiro estudar história, eu prefiro estudar geografia, porque eu já sou bom naquilo. E aí eles vão praticar aquilo que eles já são bons e onde eles têm menos espaço para crescer. E eles abandonam o resto, né? No caso aí, matemática. Já que eu não levo jeito para isso, para que eu vou ficar, né, gastando meu tempo num negócio que eu nunca vou ser bom? Tem um pouco de derrotismo aí também. Tem um pouco a ver com frustração, né? Não quer se frustrar. Já que eu não sei fazer os exercícios de matemática, para que eu vou encarar uma página inteira de exercícios de matemática? Eu prefiro acertar nos exercícios de história. 6 a 7 oportunidades de frustração ali. Exatamente. Então, é do jovem mesmo também, né? Não querer lidar com a frustração e aí vai pro que é bom. Mas isso desde a época que eu estudo é assim, né, gente? Eu sou dessa área, eu gosto mais dessa área, eu tenho mais afinidade com essa área. E a gente estuda mais aquilo ali que a gente tem afinidade. Mas você, hoje em dia, vendo eles estudarem, você pede pra focar no outro lado, é isso? Aí com um pouquinho mais de requinte, né? Que a gente faz. Mas essa seria uma dica geral, assim. Olha, se você tem uma área onde você é mais fraco, você precisa melhorar o seu segundo serviço. Você precisa melhorar o seu segundo saque. Porque aí todo o resto vai ganhar com aquilo. Todo o seu jogo vai ganhar com aquilo, pra gente fechar a analogia do tênis. Então, o primeiro critério é isso. Se você não sabe por onde começar, pega aquilo que você é mais fraco e começa por ali. Outra coisa importante da gente olhar é para que a gente está estudando. Se a gente pegar para um concurso público, a gente sabe que mais ou menos ali, regra geral, nem sempre é assim, mas regra geral, tudo tem a sua devida importância. Quando a gente está falando de Enem, por exemplo, a gente sabe que existem os pesos e que dependendo do curso que o aluno estuda, uma área do conhecimento, ou matemática, ou linguagens, ou natureza, ou humanas, vai valer mais do que as outras. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Se você sabe que uma área, que uma prova, que um determinado assunto vai valer mais do que o outro, você também precisa prestar atenção nisso e deixar isso lá contemplado no seu plano de estudo. Você falando isso parece que, então, é preciso ter clareza antes de começar a estudar, né? Não é dar um tiro no escuro, vou estudar para o vestibular, mas sem saber o que quer fazer, sem saber para onde vai, não adianta, né? Tem que saber qual é o caminho, sei lá, a linha de chegada que você tem para cruzar. Você tem que saber qual é a linha de chegada, com certeza. E além de saber a linha de chegada, eu acho muito importante você colocar estacas no meio do caminho, marcos intermediários. Eu acho que a gente falou disso no episódio que não pode mais ser mencionado. Porque é mais ou menos como você começar a correr, cheio de analogias esportivas hoje. Imagina que você vai correr uma maratona e a sua maratona não tem marcação de quilômetro. Você começa a correr e uma bela hora você tem que chegar na linha de chegada, você não sabe quando isso vai acontecer. Eu ia correr 5 minutos e parei, porque eu não sei... Uma das coisas que a gente faz quando a gente tem um esforço muito grande pela frente é dividir ele em etapas. Então, normalmente, quando você corre uma maratona, você tem a marcação quilômetro a quilômetro. Então, dependendo do seu pace ali, alguma coisa entre a cada de 3 a 8 minutos, você vai ver passar uma marcação de quilômetro. A cada 3 quilômetros, mais ou menos, sei lá, você vai ter um ponto de hidratação ou um banheiro ou alguma coisa. Então você vai vendo aquelas coisas passando e você vai
entendendo que você está cumprindo aquela trajetória, que aquele caminho está sendo percorrido. Então, eu acho legal você ter essa ideia da linha de chegada e você também ter as marcações intermediárias. Como é que a gente coloca marcações intermediárias num plano de estudo? Você pode ter objetivos por dia, de coisas que você precisa fazer. Então, você pode ter no seu calendário lá os dias que você pinta de verde, os dias que você pinta de amarelo, se você concluiu os objetivos daquele dia ou não. Se concluiu o verde, se não concluiu o amarelo. Você pode ter também, como a gente faz aqui com os alunos, colocar simulados, porque aí você para e reavalia a cada simulado. Então, você não está correndo até o Enem. Você tem um plano de estudo que vai durar para você ali 2 meses no máximo. E aí você faz um simulado, você revê aquele plano de estudo. E depois de rever aquele plano de estudo, você monta um novo para o próximo simulado. E você vai fazendo simulados a cada 2 meses para você ter esse espaço que você tem que cumprir. E não ficar olhando para uma prova que vai acontecer lá em novembro. Então, você tem ideia da sua linha de chegada e você tem os marcos intermediários. E esses marcos intermediários, eles também servem para recalcular a rota, né? Normal, dentro de um plano de estudo, a gente talvez não ter que recalcular a rota. Porque você falou no início, a pessoa não tem tanta afinidade com matemática. Ela vai estudar matemática para tentar melhorar naquela área ali. Pode ser que num dado momento ela precise focar numa outra coisa, numa outra disciplina. Então, esses marcos também podem servir para recalcular a rota. Exatamente. E de várias formas, tá? Porque o Enem, principalmente, ele tem uma característica bem peculiar. Que, além de você ter os pesos que são dados pelas universidades, as provas do Enem não valem a mesma quantidade de pontos cada uma delas. É normal, quando você faz uma prova, você ou fica muito claro pelo número de questões, que aquela prova vale mais que a outra. Uma tem 45 questões, a outra tem 30, né? Você sabe que a de 45 você vai ter que acertar mais. No caso do Enem, cada área do conhecimento tem 45 questões, mas o intervalo da nota dessas 45 questões varia de área para área. Então, vamos botar um exemplo aqui para ficar claro para o pessoal. Eu até vou abrir minha planilha aqui de Enem, minha planilha mágica de Enem, não sei se ela está aqui já. Tá vendo, gente? Quando que ele ia ter no primeiro episódio uma planilha de Enem? Gente, quem falar que a gente não evoluiu, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Então, vou abrir aqui. O que a gente vê? Por exemplo, matemática tem a maior amplitude. Então, vou pegar um exemplo de um simulado aqui, mas que é bem próximo da realidade. Uma prova de matemática pode ir lá mais ou menos dos seus 330 até 970 pontos. Então, ela tem o teto mais alto, tirando a redação, que chega a 1000. Mais ou menos porque já teve edição do Enem que a nota de matemática, a nota máxima, passou de 1000. Tá? Então, é meio que um empate. Então, você tem ali um teto próximo a 1000, entre 970 e 1000. Já na prova de linguagens, o teto é o mais baixo de todos. Fica ali por volta de 800, 800 e um pouquinho. Então, quando você vai colocar isso na fórmula para fazer a conta, você vê que você tem mais pontos a ganhar em matemática por cada questão que você acerta do que em linguagens, por exemplo. Se você for olhar as outras, normalmente a matemática é a mais alta, natureza em segundo, humanas em terceiro, linguagens em quarto, redação um caso à parte, que é outro método de correção. Mas você tem essa amplitude aí. Então, o que acaba acontecendo? Pode ser que matemática, mesmo com um peso menor na sua área de conhecimento, você deva dar prioridade à matemática, porque como cada questão que você acerta vale mais no final das contas, é isso que é o resumo da situação, vale a pena você estudar ali. E também por quê? Porque existe muito essa crença no aluno de que ele é de humanas, de que ele é de linguagens, que ele não é de matemática. Então, normalmente, matemática, ele está errando questões fáceis por falta de treino, por falta de prática. Então, na hora de desenhar um plano, a gente vai deixando ele cada vez mais complexo e cada vez mais personalizado para o aluno. Primeiro, se a gente não tiver informação nenhuma, a gente vai olhar onde o aluno tem mais dificuldade e vai tentar melhorar um pouco ali.
Depois, quando a gente sabe o que o aluno quer, a gente tem os pesos e a gente começa a levar os pesos em consideração. Quando a gente já tem um resultado do simulado, a gente consegue ver aonde aquele aluno tem mais a ganhar e começar a considerar isso na equação também. E aí a gente vai direcionando. Tudo isso para quê? Para que você não precise estudar tudo. Porque se você tiver que estudar tudo, aí é uma corrida longa demais, o desespero bate. Então, óbvio que a gente vai tentar cobrir o conteúdo todo. Mas a gente vai tentar cobrir o conteúdo todo em partes. Sim. Então, de hoje até o próximo simulado, o que a gente vai cobrir? Essa é a nossa prioridade. E a gente vai reduzir aquele gap ali, aquele buraco. Do próximo até o seguinte, aí é uma outra história. A gente tem um outro resultado, a gente tem outras coisas para fazer e a gente vai subdividindo isso. É porque se a gente falar em termos de conteúdo, o conteúdo é o mesmo para todos os alunos, né? Que vão estudar e vão fazer o Enem, o que cai é a mesma coisa para todo mundo. Mas a forma de estudar e de chegar lá no mesmo objetivo é diferente para cada um. Então, o jeito que cada um vai escalar ali você falou, personalizado, é individual de cada aluno. Então, não adianta também eu querer grudar no plano de estudo do meu amiguinho e falar, nossa, ele estuda 4 dias matemática. Não adianta, é individual. É individual. Até porque a gente está falando de um exame, né? Concurso público, Enem, todas essas coisas são exames. Eles não estão querendo que você aprenda o conteúdo todo. Eles estão te colocando numa régua. Então, você tem que saber o que é melhor para o seu resultado naquela competição. Então, como são várias habilidades, né? São várias coisas que você tem que ficar bom, você tem que saber, olha, de repente a vantagem que eu consigo naquela área onde eu sou melhor é suficiente para me fazer terminar essa corrida em primeiro. Ou não. Pode ser que eu tenha que melhorar ainda em alguma coisa que eu não sou bom. E aí, olhando os resultados, a gente vai ganhando esse nível de sofisticação. Beleza. Quando alguém define que vai estudar alguma coisa, geralmente a pessoa tem um objetivo. É o que a gente espera que tenha um objetivo. A gente está dando o exemplo de Enem. E aí, o Enem é um pouco mais cruel, né? Porque são jovens e aí tem são muitos fatores ali envolvidos. E aí, quando você monta o plano de estudo, vamos supor, vem um aluno aqui e aí montou com você o plano de estudo. Existem outros fatores que não só a matéria, né? Que não só o encaminhamento ali das disciplinas que ele tem que estudar. O que mais que tem que ser levado em consideração? Construção de rotina, excelente o que mais? Pergunta. Tem 4 aspectos que a gente pode orientar o aluno, que a gente vai falar deles. E tem um outro aspecto que eu acho que vem do aluno, tá? Inclusive, eu recebi uma mensagem essa semana de uma aluna da gente que terminou o ensino médio agora, no final de 2022, e ela me mandou uma mensagem para dizer que ela tinha passado em Direito. Legal. Muito legal, porque ela não ia fazer Direito. Como assim? Na primeira reunião que a gente fez de montagem de plano de estudo no ano passado, ela ia fazer design de produto. Olha! E eu não costumo criticar as escolhas que os alunos fazem, eu pergunto para eles o que eles querem, até porque é importante que a gente saiba. Mas ela era uma aluna que eu via muito potencial, ela falou que queria design de produto, eu falei, bacana. E aí na terceira reunião, na verdade na segunda reunião que a gente fez, que foi depois do terceiro simulado, ela veio com um papo assim, não, porque eu vi a minha nota melhorou, e aí eu achava que não dava, mas agora eu acho que dá, e aí eu queria mudar para Direito. Legal. Então, o que aconteceu com ela, que acontece com muita gente? Ela olhou para as notas de corte dos anos anteriores, ela tinha esse sonho de fazer Direito já, só que ela olhou a nota e ela achou que ela não ia chegar naquela nota. Então, ela imediatamente, né, como Baixou. consequência, falou, não, beleza, qual é a minha segunda opção? E aí viu lá uma coisa que ela gostava também, que ela achava interessante, e colocou aquela coisa. Porque agora eu acho que eu passo. Porque agora eu acho que eu não vou me frustrar. Só que quando ela começou a ver o resultado do trabalho e ver que a nota dela estava subindo, ela ainda estava mais de 30 pontos abaixo da nota de corte, quando ela tomou essa decisão. E ela chegou no final
bem acima da nota de corte, mais de 30 pontos acima da nota de corte. E conseguiu entrar. Né? Então, é legal isso. Nossa, muito. Né? Muito. Esse tipo de ajuste que acontece ao longo do processo, eu não consigo fazer esse tipo de ajuste. Né? Eu não consigo orientar o cara, muda de curso, faz outra coisa e tal, porque é muito pessoal. Mas quando isso vem como resultado, como consequência da construção do plano e da redução da ansiedade, da redução dessa angústia que muitas vezes o adolescente tem em relação ao Enem, ao SISU, ele vai se sentindo mais livre para falar realmente o que ele quer, o que ele espera e fazer uma escolha melhor. Né? Porque no final das contas, acho que mais importante do que você passar é você fazer uma boa escolha daquilo que você quer. Mesmo que você não passe de primeira, mas você... não, eu quero direito, eu quero medicina, e aí eu vou me permitir tentar uma segunda vez. Né? De repente, não é o final do mundo, não é o fim dos tempos. E conseguir fazer isso. Então, esse é o primeiro ajuste. Né? Essa é a primeira coisa, fora estudo, é o aluno se apropriar da escolha. E às vezes ele vai sozinho, às vezes ele muda no meio do caminho como resultado do plano. Isso é muito legal. E aí a gente divide as outras áreas, que são sono, dormir bem e dormir certo. Né? Não é só dormir muito, é dormir bem de verdade, dormir certo. É essencial para a cognição. Isso vai fazer toda a diferença na rotina de um aluno que está se preparando para alguma coisa, na rotina de um profissional que está trabalhando, na rotina de um atleta que quer ir para uma Olimpíada. Então, dormir é uma das atividades mais importantes que a gente faz no nosso dia se a gente quer ter bons resultados no médio e longo prazo. A gente, às vezes, pode até ficar sem dormir no curto prazo e conseguir algumas coisas, mas no médio e longo prazo, dormir é muito importante. E aí tem uma série de coisas que a gente fala para eles em relação a isso, como eles podem organizar a rotina de sono deles para terem melhores resultados. A outra coisa é a alimentação. É impressionante. Não é impressionante, né? Porque quando você é jovem, você se safa de muita coisa. Né? Você come um monte de porcaria e você se sente normal. Assim, você acha que tá tudo bem. Tá tudo bem, você tá funcionando. É igual uma noite mal dormida pra jovem. Também. Tá tudo bem. Também. Eu lembro que quando eu ia pra show, assim, ia pra show no meio da semana, quando eu tava na cidade, né? 17, 18, 20 e poucos anos, ia pra show no meio da semana, dormia 3, 4 horas e funcionava no dia seguinte. Hoje em dia, a ressaca não necessariamente bebida, mas a ressaca do cansaço vira doença. A pessoa fica doente depois de velha. Não é só cansaço. Exatamente. Então, tem essa parte da alimentação também, que é muito importante. Então, quantas refeições fazer, né? Que tipos de alimentos consumir. A gente tem a nossa nutricionista residente aqui, então os casos mais graves eu acabo repassando, mas tem uma série de dicas que a gente consegue dar, que são, na verdade, senso comum de alimentação. Que as pessoas não seguem e, mais importante, elas não fazem a conexão do quão importante isso é para o desempenho cognitivo delas. Inclusive, se você tem alguma questão relacionada à ansiedade, relacionada à depressão, e primeiro, procure um médico, um psicólogo, né, para ver essa questão, mas não deixe de procurar também um nutricionista. Porque tem uma série de alimentos que você pode passar a consumir, uma série de suplementos que você pode passar a consumir que colaboram muito no tratamento dessas questões. Então, vale a pena fazer os dois acompanhamentos. E também a parte de atividade física. É engraçado porque parece que não seria uma questão para os jovens, né? A gente ainda está falando daquela idade que eles são ativos fisicamente. Pelo menos eram. Hoje em dia, as coisas estão mudando. Mas não deveria ser um desafio para um jovem de 17, 18 anos fazer atividade física do jeito que é para uma pessoa que já trabalha e tem que conciliar trabalho e estudo. Mas para os dois grupos, né? Se você está estudando aí para alguma coisa, reserve um tempo para atividade física, no mínimo 30 minutos por dia, né? De preferência uma musculação,
Mas para o jovem também é muito importante. E eles têm meio que um negócio de herói nessa fase, né? Que eles querem mostrar que eles estão... É quinta camada, legal, assim. Eles querem mostrar que eles estão fazendo o esforço. Então, eles começam a abrir mão de um monte de coisa. Uhum. E aí acabam, às vezes, abrindo mão de uma academia e não abrindo mão de um TikTok. É muito melhor você passar 1 hora na academia do que 30 minutos no TikTok ou no Instagram. Então... atividade física também é algo essencial da gente conciliar na rotina de quem está estudando. Sabe o que é engraçado? Você está falando aí as coisas, né? Os parâmetros. E isso tudo a gente também usa na educação infantil, né? São parâmetros básicos de organização de uma criança. E aí, você falando isso para um plano de estudo, é porque é a mesma coisa. Óbvio que a gente muda parâmetros e algumas nuances, mas... é a organização da vida de uma pessoa. É literalmente a organização da vida de uma pessoa. Então, a gente já falou isso aqui em outro episódio, né? A gente fala as coisas aqui e parece que são fáceis. Não é isso. Mas é porque é mais simples. Não significa que é fácil. Mas é mais simples do que o que as pessoas imaginam e colocam um monstro de 7 cabeças em algumas questões, né? Mas vamos lá. Outra pergunta. E se não der certo... vamos lá, tracei aqui, sentei, tô lá na 3ª série do ensino médio, sentei aqui, disse que meu curso é biologia mole, né, gente? Fala sério. Ciências biológicas é... Mentira, galera, não é isso. Mas vamos lá, biologia. E aí traçamos lá meu plano de estudo depois do primeiro simulado. E aí não deu certo, minha nota não aumentou. E aí, vamos supor que eu fui uma pessoa disciplinada e fiz o que tinha que ser feito. E aí? Desiste? E aí joga toalha? Como é que funciona isso? Na montagem de um plano de estudo? Porque eu acho que tem um fator motivacional aí também, né? Tem. Olha, primeiro eu preciso dizer o seguinte. Se você escolheu isso, se você de verdade, e essa é a experiência que eu tenho com a maioria dos meus alunos aqui. Se você de verdade escolheu isso, e se você se deu um mínimo de tempo para deixar... a coisa dar resultado, em 95% dos casos você vai passar. O que pode ser uma exceção aí? Medicina é uma exceção, com certeza. Eu vi uma estatística há um tempo atrás, o André, que trabalha aqui com a gente, fala dela o tempo todo, que é 80% dos alunos que começam um curso de medicina, eles estão fazendo vestibular, no mínimo, pela 2ª vez. Então... é muito difícil você passar de primeira em medicina. 20% conseguem dos alunos que entram em medicina, mas é a minoria. Então, se você está tentando um curso como medicina, que tem uma relação candidato-vaga absurda, absurdamente alta, é normal. Você provavelmente você vai ter que fazer mais do que uma vez. Então, isso não deveria nem ser um motivo de consideração. Assim, eu desanimei porque eu não passei de primeira para medicina. Não, você só é normal. Né? Para outros cursos que tem uma relação candidato-vaga menor e você cumpriu todas as etapas, você foi lá, escutou os podcasts da gente sobre SISU, sobre ProUni, é muito difícil que você não passe, se você realmente escolheu aquilo e se deu tempo para estudar. Óbvio que acontecem coisas na vida da gente. Você teve febre no dia do Enem, você perdeu um parente, e aí, olha... não tem o que fazer, né? Seu desempenho foi prejudicado por aquilo, não adianta chorar. A melhor opção que você tem é tentar de novo. Agora, o que eu vejo acontecer na maioria dos casos são alunos que não escolheram, não optaram, né? Ficou difícil. Não, meu pai falou que vai pagar uma particular para mim, então eu não preciso me matar. E beleza, você escolheu, a consequência é sua, tá? Então, mas... para um caso aí de alguém que escolheu um pouco mais tarde, que ainda não deu tempo do negócio amadurecer, vai mais uma vez, né? Porque eu acho que esse é um dos principais aprendizados. É quando o aluno entende que o esforço dele é necessário, que ele não fez efetivamente aquilo que precisava ser feito pelo tempo que precisava ser feito, e ele volta, né? Porque a gente tem caso aqui, a gente estava falando de sono, né? Eu tive uma aluna no passado que eu orientei que ela tinha distúrbios de sono.
ela tinha um problema sério, tomava medicação, 2 medicações fortíssimas para conseguir dormir, tinha diagnóstico de toque e conseguiu passar. Então, tem uma série de coisas, uma série de manobras que a gente faz. Ela, por exemplo, não tinha orientação sobre hábitos de sono, né? Ela fazia algumas coisas assim certas, meio que de ouvir falar. E aí eu tentei estruturar com ela uma rotina de sono. Então, se você tem problema para dormir, o que é... Vamos usar isso aqui como exemplo. O que é uma boa rotina? Primeiro, horário. Dormir sempre na mesma hora. Ter uma hora para acordar. Uma vez por semana eu posso acordar em outro horário, eu posso dormir em outro horário? Pode, é até saudável, principalmente se você está usando essas horas a menos de sono ou essa mudança aí da tua rotina para você fazer alguma coisa que você gosta. É super positivo. Mas nos outros 6 dias na semana, você deveria acordar no mesmo horário. Inclusive sábado. Né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele funciona de acordo com um determinado ritmo. A gente chama de ritmo circadiano. É como se cada célula do nosso corpo tivesse um relógio. E esses relógios precisam estar alinhados para a gente se sentir bem, para a gente performar bem. É uma engrenagem, né? Então, se um dia você dorme às 10 da noite, o outro você dorme às 2 da manhã, o outro você dorme meia-noite, o outro você dorme 7 da noite, as suas células estão com os relógios desalinhados. É aquele efeito pós-viagem. Né? Se você já fez uma viagem mais longa e você mudou 2, 3 fuso horários numa mesma viagem, você vê que nada funciona direito. Você não dorme na hora que tem que dormir, você se sente cansado quando não devia se sentir, você muda o seu horário de ir ao banheiro, tudo muda no seu corpo. Por quê? Porque desalinharam esses relógios. Então, dormir sempre no mesmo horário é essencial. Outra coisa que é muito importante, reduzir a luminosidade pelo menos 30 minutos, 1 hora antes de dormir, dando preferência para luzes amareladas e tirando luzes mais brancas e azuis de cena, ou seja, celular e televisão off, né? Isso é muito importante. Terceiro ponto, luz ao acordar. Natural é bom. 2 tipos, né? Aumentar a luminosidade do local onde você está dormindo antes do seu horário de acordar. Por quê? Porque a luminosidade ela passa pela pálpebra. E isso já manda uma mensagem para o cérebro que está chegando a hora de acordar. Então você tem lâmpadas inteligentes que você pode programar para elas acenderem no seu quarto num determinado período. Você pode pedir para alguém acender a luz do seu quarto, abrir a cortina. Você pode dormir de cortina aberta, né? Se você não tiver uma lâmpada de frente para sua janela. Porque isso vai naturalmente aumentando a luminosidade. Outro ponto de luminosidade que é muito importante. Você levar luz do sol, luz natural, nos primeiros 30 a 40 minutos depois de acordar. Isso faz uma diferença absurda, não só naquele momento, mas faz uma diferença absurda na hora que você vai sentir sono de noite. Então, se você toma sol, protetor, não olhe direto para o sol, aquelas coisas. Bom senso, né, gente? Vou botar o vídeo do Pedro Bial aqui. Use filtro solar. Nem é tão bom assim. É melhor sem. Mas é sol da manhã. Sol da manhã pode. 15, 20 minutinhos ali. Mete a cara para fora da janela, vai para varanda, né? Toma um café na varanda. 15 minutos, 20 minutos dessa luminosidade externa, que é muito maior do que qualquer luz que você consiga acender dentro de casa, logo pela manhã, isso vai regular a hora que você vai sentir sono de noite. A gente sente sono 16 horas depois disso. Inevitavelmente, tá? Melatonina sobe 16 horas depois disso. Então, esse é um cuidado importante também, porque aí você vai sentir sono na hora certa que você tem que dormir. E aí você dorme, você dorme, é isso. Você não fica no Instagram. Então, tem uma série de coisas em relação a sono que a gente consegue fazer. É só uma questão de parar, entender como é que é a sua rotina e começar a incluir esses aspectos. Por quê? Porque muito provavelmente ou sono, ou alimentação, ou falta de atividade física estão contribuindo e muito para esse desempenho que não está te deixando satisfeito em relação aos teus estudos. Então é muito importante que
que quem está estudando pense nisso. E aí, para fechar na pergunta que você fez lá, né? E se eu não conseguir? Se você não conseguiu, muito provavelmente uma dessas coisas ainda está fora de esquadro, está fora de sintonia. E a gente precisa achar qual é. Então, se você já está com um plano de estudo estruturado, se você já está priorizando aquilo que é mais importante para você, se você já está cumprindo os seus marcos intermediários, sejam eles... eu não tenho simulado, como é que eu faço? Faz um calendário, como eu falei, e se coloca um objetivo. Eu tenho que estudar tanto tempo por dia, ou eu tenho que fazer tantos exercícios por dia. Eu tenho que fazer 60 exercícios por dia. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar blocos de 8 a 10 exercícios, vou tentar fazer eles em meia hora, vou parar 5 minutos, mais meia hora, paro 5 minutos, até eu cumprir os meus 60 exercícios. Então vai dar ali 3 horas de estudo por dia. Beleza, se você assistiu a sua aula e fez 60 exercícios num dia, ao longo de 6, 7, 8 meses, você vai passar para quase qualquer coisa que você tentar num ritmo de Enem, por exemplo. Não, mas eu estou fazendo concurso para ser delegado federal. Talvez demore 1 ano e meio, talvez demore 2 anos. Mas se não rolou ainda, aí você tem que estar acompanhando também essas outras variáveis. Se o sono está ok, se a alimentação está ok, se a atividade física está ok. O Enem é uma coisa até mais simples, né? O pessoal apavora muito com o Enem, mas Enem, a maioria dos cursos você consegue passar ao final do ensino médio. Uhum. Concurso não. Concurso a galera tem aquele mantra, né? É até passar. Uhum. Porque demora. Então é até um pouco mais complicado. Mas Enem tem todo ano. Enem tem 2 SISUs por ano. Se você não entrou no SISU agora, vai ter SISU de meio de ano. As notas são bem mais baixas. Então, dá aquela agonia, né? Mas se você se manteve ali, se você tem um plano estruturado, que é o que a gente faz com os alunos aqui, desde o início da 3ª série até o SISU de 2º semestre, cara, é muito difícil um aluno que quer, que escolheu, que decidiu não passar. Ele provavelmente vai conseguir. Você falou aí de exercício, né? Montar bloco, e vou fazer uma pergunta relacionada a isso. Porque é aquela história do volume, né? Quanto mais você faz, uma hora vai dar certo e uma hora sai alguma coisa boa dali, uma hora você aprende, uma hora você tira algum proveito daquilo ali. Na hora de montar um plano de estudo e na hora de definir, eu vou estudar pela técnica Pomodoro, eu vou estudar... A gente pode até falar depois de técnicas de estudo em outra vez. Mas o volume é importante. Você precisa fazer muito para conseguir, ou o básico ali, o basal serve? Precisa fazer muito. Vamos lá, o que é o Pomodoro, gente? O Pomodoro é uma técnica de estudo que ganhou esse nome por causa daquele reloginho de cozinha em forma de tomate, né? Porque a ideia era usar um timer daquele para você medir, e você divide um período de 2 horas em 4 blocos de 25 minutos com intervalos. Então é 25 minutos estudando, 5 minutos parado, 25 minutos estudando, 5 parado, 25 estudando, 5 parado, 25 estudando. Aí você tira um descanso maior de 15 minutos para dar uma resetada. Então, a ideia de dividir o seu estudo assim, em pomodoros, né, em tomates, é uma técnica de estudo bastante conhecida chamada prática intercalada. Não, mentira. Prática intercalada é outra coisa. Não é nem tão legal. Mas prática distribuída. Porque você está espalhando. Então, é importante que você espalhe o seu estudo ao longo do dia e em vários dias. Quanto mais a gente volta num assunto, maior retenção a gente tem daquele assunto. Então, se a gente for imaginar a nossa capacidade de prestar atenção em alguma coisa, ela diminui com o tempo. Uhum. Então, meia hora é um período muito bom para eu estudar uma quantidade razoável de conteúdo, ler uma quantidade razoável de texto, parar sem ter me cansado, e aí eu preciso dispersar, né?
E aí você vai ter autores dizendo que dispersar é simplesmente desfocar a visão. Você está com a visão focada aqui nas letrinhas e você vai apenas desfocar a sua visão. Você vai olhar para o horizonte, você vai olhar para uma árvore, você vai dar uma mensagem para o seu cérebro dizendo que você não está mais com a atenção focada em nada. Então não pegue o telefone, por favor. E o cérebro vai relaxar e 5 minutos depois você volta a uma atenção mais focada e você consegue repetir esses ciclos de 25, 30 minutos várias vezes. Por quê? Porque depois de 30 minutos, a tua capacidade de concentração ela já começa a cair de uma forma mais acentuada. E se você chega num ponto onde você se cansou demais por estar com a atenção focada, é muito difícil você recuperar essa capacidade num curto espaço de tempo, tá? Como, por exemplo, 5 minutos. Você vai ter que tirar pausas bem mais longas. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte. Então, esse ponto é o quê, né? Você consegue estudar mais tempo no mesmo dia se você cortar isso em pequenos blocos. Isso é muito bom. O outro ponto importante é o seguinte. Se você vê um conteúdo uma vez e você só vai rever aquele conteúdo 2 semanas depois, 1 mês depois, 6 meses depois, você perdeu muito daquilo que você estudou. Então, quando você coloca blocos de descanso, não blocos de intervalo, blocos de descanso entre essas sessões de estudo, a sua retenção melhora muito. Então, qual é a ideia do dever de casa, por exemplo? O dever de casa é, você estudou alguma coisa em sala de aula, você desfocou, você foi para casa, você almoçou, você conversou com algumas pessoas e aí você fez o dever de casa naquele dia ou no dia seguinte. Então você teve 2 pontos de contato com aquele assunto com um descanso no meio, um descanso mais longo no meio. Isso é muito positivo. Se você inclui uma revisão 2, 3 dias depois, isso é melhor ainda. Se no final do mês, depois de 3, 4 semanas, você voltou naquele assunto para estudar para um teste ou para uma prova, você já teve 4 pontos de contato e você vai espaçando eles. Os 2 primeiros muito próximos, o terceiro um pouquinho depois, o quarto lá na frente. Você já tem um índice de retenção muito grande daquilo que você está estudando. É diferente do aluno que assiste a aula, se faz o dever de casa, faz meio que na própria aula correndo para poder ficar jogando bola à tarde. E na véspera da prova volta a estudar. Novo. Esse cara não reteve quase nada. Porque esses 2 pontos de contato que ele teve estão muito distantes. Esse cara estudou para a prova. Esse cara, ele gravou ali para a prova. Ele tentou memorizar para a prova, mas o nível de aprendizagem dele daquele conteúdo foi baixo. Então, quanto mais você espalha isso, melhor. E aí, óbvio, né? O próprio ritmo que você vai colocando ao longo do ano, fazendo revisões, revendo conteúdo, fazendo as suas provas, ele é positivo para esse tipo de estratégia. Agora, um fator emocional na montagem de um plano de estudo é abdicar da vida e focar só no vestibular ou no concurso, mas o foco aqui é vestibular ou não? Ou isso é desculpa? Eu acho que é um pouco. É um pouco desculpa. Tá, que susto. Eu não abdicaria da vida, não. Eu acho que tem um momento ali de reta final, nos últimos 2, 3 meses, dependendo do teu objetivo, dependendo do teu estágio, que você pode se cobrar um pouco mais. Mas é o sprint final da maratona. Né? É o último quilômetro, são os últimos 500 metros, que você vai fazer uma força ali acima do que você consegue manter por muito tempo. Mas ao longo do ano, eu acho até engraçado. Foi uma das coisas que me fez assumir essa responsabilidade aqui na escola. Porque eu via alguns profissionais montando plano de estudo e eles sentavam com o aluno no início do ano e o cara tinha aula à tarde para fazer exercício e ele tinha que estudar mais 3 horas por dia e no dia que ele não tinha aula ele tinha que estudar 4, 5, 6 horas de tarde. E eu falei, cara, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Pra gente ficar no tema de esporte, quando você começa a malhar, você não começa a malhar. Os teus primeiros meses na academia,
você tá treinando para poder malhar. Criando pelo menos o hábito ali, né? Exatamente. Então, é aquela série, 3 séries de 10, aquela coisa bem tosca. Ali, né? É aquilo que todo mundo já... Toda vez que você volta pra academia, te passam aquela série de novo. Você não tá malhando ainda, querido. Você tá se preparando para conseguir malhar um dia. O aluno que não tem o hábito, principalmente, quando ele chega para montar um plano de estudo, quem tá orientando tem que ter um pouco dessa sensibilidade. De falar, querido, você não estuda. Você não sabe estudar. Então, vamos nos preparar para que daqui a pouco você consiga estudar de verdade. Então, normalmente, numa primeira conversa, esse cara que não tem hábito de estudo, ele sai daqui com um bloco de estudo por semana. Eu passo 2 horas de estudo para ele por semana. Fala, amigão, ó, é isso aqui. Tá? Porque senão você quebra a pessoa, né? Quebra, destrói. Então, óbvio, tem outras coisas que ele precisa fazer, né? Ele vai começar a organizar essas outras áreas da vida dele também. Só com isso a produtividade dele aumenta. Né? Se ele não está fazendo o mínimo que ele deveria fazer na escola, na aula, ele precisa começar a fazer esse mínimo, que é vir a todas as aulas e fazer todos os deveres de casa. E tem um bloco de estudo focado por semana. Na segunda reunião, de repente, a gente aumenta para 2. Na terceira, para 3. E aí, a semana do cara também já está acabando. Com a carga que a gente tem aqui, óbvio, de outros lugares vai ser diferente. Mas a gente já tem muita aula de exercício no turno da tarde para eles, que já serve como um estudo para Enem. Mas eles têm disponibilidade para fazer o quê? 6, 7 blocos de estudo por semana no máximo. Então, quando é que ele vai usar esses 7 blocos de estudo? Ele vai usar no último mês. Ou nos últimos 2 meses no máximo de preparação. Que aí basicamente ele vai estudar. Porque no tempo que ele não está na escola, ele tem que passar um tempo com a família dele. Ele tem que ter tempo de fazer atividade física, né? O período de sono dele à noite é sagrado, então tem um teto ali, tipo, 7, 8 horas da noite, que depois disso não é para eles estudarem. É porque tem aquela, né? Estude enquanto eles... Como é que é? Enquanto Estude eles enquanto dormem. Eles dormem, estude enquanto eles dormem e, sei lá, Em estude pacote. de novo enquanto eles estão na faculdade. Boa. E estude mais uma vez enquanto eles estão na pós-graduação. Acho que eu vou botar isso como título. Estude enquanto eles dormem. Vai que chama, galera. Né? Então, você vai acrescentando aos poucos. Você vai preparando o cara para estudar. Lá no final, beleza. Você quer um direito, você quer uma medicina, estão faltando 15, 20 pontos aí para você bater uma nota de corte. Aí você dá o gás, aí você tenta. Né? Mas, tirando isso, acho que é mais um exercício de saber conciliar e saber ter uma vida do que simplesmente, eu vou estudar o máximo que eu consigo por 3 meses e depois vou surtar. Eu pergunto isso porque vira um pouco de desculpa no sentido de, eu não posso fazer nada pra ninguém, eu vivo apenas para minha pessoa porque eu tô estudando. Então, não posso fazer nada na minha casa, eu não posso ir a lugar nenhum, eu não posso... Aí mexer no celular pode, porque aí é uma regra que pode. Ver o TikTok pode. Meu filho, se você não pode ajudar sua mãe a colocar a mesa ou limpar alguma coisa na sua casa de vez em quando porque você está em ano de Enem, vou rogar uma praga aqui para você não passar. Você não tem maturidade para entrar na faculdade. Você não tem maturidade para fazer um bom Enem e entrar na faculdade. Excelente, excelente. Última pergunta. Diga. Montei um plano de estudo, revi, recalculei a rota, fiz tudo o que tinha que fazer, organizei meu sono, a minha alimentação. É tudo mentira, né? Porque é impossível você arrumar tudo isso de uma vez, mas... É difícil. Passei. Tô indo lá para outro polo. Passei. Uhum. Eu posso fazer esse plano de estudo, eu posso ter esse plano de estudo dentro da faculdade, dentro de uma rotina de trabalho, é possível? É possível. É bem possível. E eu acho até que quando você passa por essa experiência, você entende como conciliar isso quando você estiver na faculdade. Fica mais fácil. O que você vai... O que é o normal, né, quando a gente entra na faculdade? É a gente ter um período de deslumbramento, assim. Uhum. De você chegar lá e falar, putz, que maneiro, tô aqui. Aí você quer ir em todas as chopadas e você quer, né,
a cara de cansaço da melancólica aqui quando eu falei enxopada. Você quer viver aquela coisa, Sim, você sim. quer experimentar, e aí estão te chamando, sei lá, pra peça de teatro, pra leitura de poesia, pra um monte de coisa louca que você nunca fez na sua vida e que você acha que vida universitária é aquilo. Uhum. E aí, realmente, e o primeiro período ele tende a ser mais fácil, né? Ele tende a ser mais chato e mais fácil Isso, mais chato, com certeza. do que o resto do curso. E aí, meio que a gente perde o ritmo, né? A gente meio que deixa pra lá. Beleza, vai acontecer com muita gente. Não precisa acontecer. Não é obrigatório que aconteça. Quando você tem essa clareza do esforço que você fez para passar e do que você viveu ali na sua época de Enem, você também sabe, né, com um pouquinho de reflexão, você também consegue perceber que, olha, dá para eu fazer muita coisa legal, mas dá para eu continuar com a minha vida em ordem. Aham. Dá para eu continuar com a minha vida ordenada. E se eu continuar com a minha vida ordenada, vai ser melhor. Então é aquele negócio, né? Velho e chato, obrigação antes da diversão. Vá às suas aulas, chegue no horário, faça amizades. As amizades que você fizer durante a graduação vão te abrir muitas portas. Seja agradável e educado com os seus professores. Sua vida vai ser muito melhor se você tiver uma política de boa vizinhança com seus professores da faculdade. Se eles souberem quem você é, também é interessante. E faça as listas de exercício, leia os textos. Tem um meme muito legal rolando no Instagram, que é um professor falando: gente, então depois dessa aula, vocês já deveriam estar fazendo a primeira lista. Não é porque vocês não tinham tido a aula, que isso é uma desculpa para vocês não fazerem a lista. A lista não está na pasta, mas isso também não é uma desculpa para vocês ainda não terem começado. Tá na Xerox desde 1930. Então, tipo, o fato de não haver lista não é uma desculpa para vocês não estarem fazendo a lista. E é isso aí, galera. Por quê? Porque no seu trabalho vai ser assim. Né? Ah, não, mas não tinha... Não tem Como nada assim? pra fazer. Né? Como assim não tinha como você fazer? Não ter como você fazer não é uma desculpa para você não fazer. Você tem que fazer mesmo não tendo como fazer. A vida de adulto é um pouco assim. Uhum. Mas, brincadeiras à parte, se você souber conciliar essa questão de obrigação e diversão, para mudar a analogia um pouquinho, né? Levar para a analogia financeira, que é outro lado que eu gosto muito, se você guarda dinheiro, você pode gastar dinheiro. Né? Se você tem ali a noção do quanto é o seu salário e de quanto você guarda todo mês para criar sua reserva, para poder investir, cara, o resto do dinheiro que sobrar, você pode fazer o que você quiser com ele. Você pode gastar ele todo, até o último centavo. Né? Você pode jogar ele pela janela, se você quiser. Aquele montinho do Silvio Santos. Exatamente, faz aviãozinho e sai lançando na praça de alimentação do shopping. Tipo, dane-se. Por quê? Porque você já guardou o que você tinha que guardar, já investiu o que você tinha que investir, já pagou as suas contas. O que sobrou, amigo, é problema seu. Então, o tempo que você tem quando você é estudante é mais ou menos assim. Você assistiu a sua aula, você fez o dever de casa, você fez a sua lista. Cara, agora, quer jogar bola, vai jogar bola. Quer jogar videogame, vai jogar videogame. Quer conhecer gente, vai lá pro pastel da sua... Toda faculdade tem um pastel, né? Tem um pastel, a galera vai lá e bebe suco, né? Come salada, sempre muito saudável. Isso. Lembra da parte da alimentação, do plano de estudo. Lembra da parte da alimentação. Mas vai e curte, né? Mas eu acho que dá pra manter. E fazendo o básico na maior parte do tempo. Lembrando, você vai ter 4, 5 anos de curso, né? Então, você vai ter que dar alguns sprints ao longo do processo. Se a sua vida na faculdade, sua vida na escola, sua vida no trabalho é um eterno sprint... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Boa. Ele falou isso e aí eu lembrei de novo que você falou da menina que passou. Eu lembrei quem é a menina, que você fez o plano de estudo e tal. Quem tiver dúvida nesse assunto, manda pro Luciano, porque ele tá fazendo um belíssimo trabalho de verdade com as crianças que não são mais crianças aqui da escola. Então, se você tem dúvida em como montar um plano de estudo, acessem essa pessoa. Manda lá alguma coisa no Instagram, a gente conversa. Eu tô muito feliz. Foi até uma das coisas que me fez ter vontade de atualizar essa edição do CPCast, porque
A gente teve resultados muito legais com os alunos que fizeram acompanhamento no passado. Era uma turma grande, nem todos estavam afim, nem todos quiseram vir às reuniões, mas aqueles que vieram, eles tiveram um resultado bem bacana e ainda estão tendo. Como eu falei para vocês, mesmo quem não tirou uma nota tão alta, ainda está tendo reclassificação, ainda tem SISU de segundo semestre e mais gente ainda vai entrar. E o que eu acho legal é que eles não estão tranquilos, né? Tão apreensivos, mas eles sabem que tem uma chance, sabem que eles têm ainda oportunidade. Então não é aquele desespero, aquela coisa, aquele... ranger de dentes. Exatamente, né? Que a gente vê em muitos casos de adolescentes que estão nessa fase. Então tem sido muito legal, sim. Muito obrigada. Acho que nós fizemos a melhor edição do CPCast sobre planos de estudo, Gabi. Eu não tenho dúvidas, né? Acho que as pessoas vão preferir essa aqui do que a primeira Ana lá. Por favor, gente, por favor. Vou até, se eu não tiver mais vergonha da gente, eu vou até escuto a próxima, a anterior, quer dizer. Não, acho que depois dessa aqui dá pra escutar aquela. Dá pra ouvir, a gente consegue. Então tá bom. Pessoal, um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Até.